Olá, queridões! Aqui quem vos fala é Ana Paula Bispo. Estou aqui em clima de despedida. E aí, seus lindos? A partir de agora, eu, Antônio Gentil, irei apresentar o Lado B, o programa que dá espaço a tudo que não tem espaço. No programa de hoje, você vai conhecer mulheres escritoras e as dificuldades que elas encontram para publicar suas histórias. Vamos saber quais são algumas barreiras e por que algumas mulheres resistem e continuam escrevendo. No geral, algo bastante comum no mercado de trabalho é a desigualdade de gênero. Mulheres têm menos espaço do que homens. Escritoras existem, porém, temos mais livros publicados por homens do que por mulheres. A desigualdade é tão grande que temos registro de mulheres que usaram pseudônimos masculinos para publicar. Citaremos algumas. Amandine Dupin escreveu mais de 80 livros e usava o pseudônimo George Sand. June Tarpé Mills usava Tarpé e escrevia quadrinhos. Eugene Caroline Seffray usava Holden Every. Ela começou a escrever aos 20 anos. Victoire Elbera se denominava André Léo. Ela era romancista, jornalista e militante feminista e socialista. A sociedade criou uma expectativa de que as mulheres precisam se dedicar à família apenas. Por conta disso, hoje temos mais publicações masculinas. Vamos conhecer a trajetória de Lô Bernardelli e Tammy Lins. Para as duas, quando vocês começaram a escrever, o que vocês pretendiam passar para os seus leitores? Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente eu queria agradecer o convite. Fiquei bem contente de poder fazer parte da pauta de vocês. Quando eu comecei a escrever, eu acho que eu não tinha essa perspectiva de autor e leitor, assim. Não como eu tenho hoje, pelo menos. Essa preocupação do que colocar, como isso vai chegar para outra pessoa. Mesmo porque quando eu comecei a escrever eu não tinha... eu não esperava encontrar tantas pessoas interessadas na minha história. Então, é muito importante pra mim que as minhas histórias provoquem algum tipo de sensação, emoção, mesmo que, sei lá, seja um incômodo através dos conflitos dos personagens ou uma esperança diante de uma superação. Enfim, o sentimento de acolhimento, de, sei lá, até aconselhamento, talvez. Não explicitamente, mas de maneira que os leitores se identifiquem de alguma forma com o que está acontecendo, com os personagens. Eu gosto de pensar que eu estou propondo um espaço de reflexão para além do entretenimento, porque esses são os tipos de história que eu gosto de ler. Então é o que eu procuro oferecer também. A minha intenção, desde o princípio, era que o leitor, ele sentisse aquela cena escrita. Eu não queria que fosse só um jogo de palavras. Eu queria que ele entendesse aquilo que aquele personagem estava passando. Qual mensagem de incentivo vocês deixam para as escritoras que nunca mostraram suas histórias para ninguém? Eu também já fui uma dessas escritoras que não mostravam a história para ninguém. E acho que isso é muito natural, assim. É um processo pelo qual todo mundo provavelmente passa. Encarem isso como uma experiência que vai ser muito válida e é isso aí. Jamais deixe sua obra só para você. Sempre vai ter alguém que quer ler, sempre vai ter alguém ansioso para o final daquela história. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma amiga ou um amigo que leia a sua história e te dê mais força, que te dê um incentivo para você seguir adiante e não só ficar naquela obra, querer mais, escrever mais, sempre. O que vocês, como escritoras, pretendem fazer para aumentar a visibilidade feminina na escrita? Acho que essa questão da visibilidade, ela tá ficando cada vez maior em histórias escritas por mulheres, assim. Porque nós acabamos investindo mais em personagens femininos do que masculinos. E eu lembro quando eu comecei a escrever que a maioria das histórias, não todas, mas a grande maioria, era muito diferente nessa questão, inclusive a minha primeira história. E hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação incrível, assim, que a gente vê isso refletindo na escrita e em vários outros meios. E, assim, dá pra perceber muito fácil que nós, mulheres, a gente tá olhando uma pra outra com um pouco mais de carinho. E sem dúvida a gente passa isso nas nossas histórias e nas nossas personagens. Existe um cuidado muito maior.
um afeto muito grande quando a gente dá vida para essas personagens nas histórias. E acho até que através de alguns temas e situações, a gente consegue zelar e aconselhar e confortar outras mulheres e meninas através da escrita, o que pra mim assim, é muito, muito importante. Hoje em dia se tem um leque de opções para publicar um livro. Com essas plataformas digitais, ficou até benéfico para nós mulheres, deixando a gente assim em um grande número quando o assunto é livro digital. E isso nos deixa mais tranquila para alcançarmos mais e mais visibilidade. Para Lô, por ser do sexo feminino, qual a maior dificuldade que você encontrou quando foi publicar o seu livro? Eu não tive essa dificuldade, mas justamente porque o convite que eu recebi foi de um clube literário que é liderado por 2 mulheres, que é a Cíntia Suelen. E a intenção delas era exatamente a de dar oportunidade a autoras mulheres que publicam na internet e que não tinham tido a chance de publicar um livro, ou até tinham, no caso da Cássia Sodré e da Gi Castro, mas eu e a Camila, por exemplo, não tínhamos tido essa chance ainda. E então, assim, a experiência de primeira publicação para mim foi de acolhimento total, assim, as meninas foram muito receptivas e, enfim, todas nós estávamos buscando pela mesma coisa, então acho que deu super certo, foi muito positivo. Você conseguiu publicar com a primeira editora que levou sua história? Eu não consegui publicar com a primeira editora, na verdade com as primeiras, porque foram várias. Exceto por uma, todas as outras responderam esse meu primeiro contato dizendo que não estavam abertas para originais e que eu poderia tentar uma outra vez no ano seguinte. E aí uma única editora aceitou analisar meu original, então eu enviei a história e mais tarde eles me responderam e pediram uma grana muito alta, muito mais alta do que eu estava disposta a investir na época, então eu desisti, assim, deixei pra lá. E aí o clube literário entrou em contato comigo através das leitoras, eles pediram indicação de autoras que elas gostariam de ver publicadas, e foi então que elas chegaram até mim. Então o convite partiu delas e foi quando eu consegui publicar meu primeiro livro físico. Para Tami, quais obstáculos você encontra por escrever romances eróticos? É uma categoria que ainda há um certo tabu. Mesmo com todos os livros publicados nesse gênero e que são conhecidos nacionalmente, internacionalmente, ainda rola o preconceito. Ainda rola aquela crítica de que as pessoas acham que romance erótico descreve cenas picantes, como se só existisse isso no romance inteiro. E, na verdade, é apenas uma história com detalhes a mais. Você tem vontade de levar sua escrita para além da internet? Acho que isso deve ser o sonho de todo escritor que sonha que sua obra se torne um livro físico, e comigo não seria diferente. Quero muito que isso aconteça, mas que seja em um momento onde eu já tenha realizado alguns objetivos para poder fazer isso com mais calma e bem elaborado. Mas tenham isso em mente, sim. E assim chegamos ao fim do lado B. Agradeço a companhia de vocês, foi uma experiência muito bacana e continuem ouvindo a Rádio Já. Agora vocês vão ouvir o lado B na voz de Antônio Gentil. Este é um programa de realização da Rádio Já, Núcleo de Experimentos em Conteúdos Radiofônicos da Unijorge. Apresentação e edição de Antônio Gentil, produção de Nayara Kopke, operação de áudio de Iago Ribeiro, sob a coordenação do professor Leonardo Bião. Você pode encontrar nossas produções na fanpage facebook.com/radiojaunijorge e no Instagram, radio.já. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!